Olá pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre e-mail, né? Comunicação por e-mail. Do ponto de vista profissional, o e-mail ele é uma ferramenta, uma das principais ferramentas que qualquer pessoa vai utilizar, né, quando na área de gestão, administração, em todas as áreas, tá certo? E quando a gente fala em e-mail profissional, nós temos que ter alguns cuidados. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre algumas regras de comunicação por e-mail para utilização profissional, tá bom? Bom, a primeira questão é a gente entender, né, que as pessoas recebem um monte de e-mails e quando a gente vai pôr um nome num e-mail, o assunto, né, do e-mail, nós temos que ter alguns cuidados. Um deles é a gente fazer de uma forma para que a pessoa identifique imediatamente o assunto do e-mail, né? Aquilo que o e-mail trata. Então você fazer um assunto, deixar claro logo no título do e-mail, no assunto do e-mail, né? O que você quer com aquele e-mail. Então, por exemplo, entregar os medicamentos imediatamente. Então, aí você tem lá o assunto do e-mail, a pessoa vai chamar a atenção da pessoa e a pessoa vai poder vai se interessar, né, obviamente, e também vai poder abrir o e-mail já sabendo do que se trata. Então isso é um ponto muito importante. Não colocar títulos genéricos, tipo, oi, e aí, como você está? Não, coloque o assunto que se trata o e-mail. Identifique-se claramente, principalmente no primeiro contato. Isso é uma coisa muito importante, pessoal, a identificação. Quando nós vamos começar um e-mail profissional, o e-mail profissional exige uma certa formalidade. Não precisa ser nada exagerada, a não ser que seja um e-mail institucional, um e-mail, né, que tenha um fundo, uma questão, por exemplo, de comunicação oficial do Estado, aí você tem que ter um pouco mais de formalidade, mas no dia a dia ele tem que ser formal, né? Mas não precisa ser com exagero, mas também não pode pecar pela informalidade. Então, o que nós temos que colocar no e-mail? Quando nós vamos começar o e-mail, sempre colocar a quem você está direcionando, fazer uma saudação, dizer bom dia, olá, né? Depende, né, o nível de informalidade que você quer colocar, né? Sempre de direcionar o nome da pessoa, né? Como descrever, né? Fulano de tal, né? Bom dia, e aí você começa a escrever o e-mail. E quando você está mandando e-mail pela primeira vez, a pessoa não te conhece, é o primeiro contato, é bom você começar falando quem é você que está mandando e-mail para ela. Então, começar o e-mail dizendo, olha, desculpa, olha não, alguma coisa assim. Aqui é o fulano de tal, sou tal, 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 sou do setor tal, da empresa tal, né? E aí e a partir daí você começa a escrever o e-mail. Outra coisa importante também é sempre colocar a identificação completa nos e-mails, né? Seu nome, né? Se você quiser também pode disponibilizar telefone, né? No final do e-mail, a assinatura do e-mail. Por isso que isso passa um profissionalismo, né? Isso é importante para a pessoa saber com quem ela está falando, passa um profissionalismo para a pessoa que está lendo o e-mail, tá certo? Nunca assinar só o primeiro nome, né? Ou não colocar de onde é, né? Isso a gente faz no e-mail pessoal, né? Que estão mandando para o amigo, para a família, né? Então a gente manda no e-mail pessoal, a gente pode fazer dessas formas. Mas no e-mail profissional, nós temos que tomar alguns cuidados. Sempre manter a mensagem focada no assunto, né? Por quê? Então tentar ser o mais breve possível, o mais direto possível, né? Sem perder o conteúdo que você quer comunicar para a pessoa, tá certo? Sempre ser direto ao assunto, objetivo e direto. Usar um padrão visual, né? Adequado, né? Ortográfico, né? Sem erros, né?
Nada pior do que a gente receber aqueles e-mails, a gente recebe e-mails profissionais assim, que a pessoa fez tudo muito colorido, com emojis, né? Então assim, tomar muito cuidado com isso, porque profissionalmente isso não passa uma boa imagem, né? Isso não profissionalmente nós não podemos usar, por exemplo, uma coisa que a gente usa bastante é o emoji, né, do modo geral, né? Então, mas no e-mail profissional isso não é adequado de ser utilizado. Se você for tratar de vários assuntos quando você está falando por e-mail, o ideal é você fazer um assunto, né, específico por e-mail, tá certo? Para o assunto ser bem focado. Então, se você está mandando vários assuntos, né, você fazer um e-mail para cada assunto principal. Caso você precise inserir mais de um assunto dentro de um mesmo e-mail, é sempre bom fazer ali uma linha introdutória, um parágrafo introdutório, dizendo, olha, então, eu estava falando sobre isso, agora eu vou falar sobre aquilo, tá? Para que a pessoa entenda por que mudou, né, a questão, tá certo? Mas o interessante é sempre fazer de forma um e-mail por assunto. Tomar cuidado com caracteres, né, muito rebuscados, né, muito coloridos, aquilo que eu falei, né, usar fontes mais limpas, né, fontes mais fáceis de ler. Então tomar cuidado com isso também. Você também pode negritar ou sublinhar palavras ou frases que você quer dar ênfase, né? Então você pode colocar no corpo do e-mail, hora que você está escrevendo, negritar alguns pontos ou sublinhar alguns pontos que você quer dar ênfase no seu texto. Tomar cuidado também com as letras maiúsculas, né? Usar frases inteiras com letras maiúsculas, né? A gente sabe na linguagem virtual que isso é como se estivesse gritando, então tomar cuidado com isso, que isso pode soar e a pessoa interpretar dessa forma. E muito importante é sempre, antes de enviar a mensagem, né, sempre reler o que você escreveu. O corretor ortográfico ele ajuda bastante, mas ele nem sempre ele funciona da maneira adequada, então tem que usar sempre a revisão antes de mandar o e-mail. E também saber, né, que existem situações formais e situações informais, como eu falei. Uma coisa é você mandar para um amigo, para uma pessoa do lado ali que trabalha com você, também com certa formalidade, mas no e-mail profissional nós temos que mandar sempre de forma mais formal, né, que a situação exige. E também, né, uma última dica é a questão quando a gente vai responder o e-mail, né? Então, se o assunto, mesmo que você tenha recebido o e-mail dentro de uma lista, né, que tem várias pessoas, né, e veio para você também, a hora que você for responder para a pessoa que enviou o e-mail para você, nem sempre é necessário responder a todos, né? Então, tem gente que tem esse hábito, né, que é muito ruim, que é responder a todos, né? Então clica lá responder a todos e todo mundo recebe, tipo, ó, reunião, por favor, uma pessoa agendando uma reunião com você, ó, reunião dia tal, por favor confirmar. Aí, quem que precisa da confirmação? A pessoa que mandou o e-mail, não todo mundo, né? Que precisa saber que você vai ou não na reunião. Aí às vezes a pessoa responde para todo mundo e chega um monte de e-mail de um monte de gente, né, que você não tem interesse nenhum e você acaba perdendo tempo. Então, sempre usar isso realmente quando for muito necessário, tá certo?